Bem, pessoal, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre os princípios mais importantes aí do direito do trabalho, tá certo? Vamos enfrentar esses princípios já sob a ótica da reforma trabalhista e desde já eu faço um alerta. É, a gente vai trabalhar conforme os entendimentos aí majoritários dentro da doutrina, né, no momento, mas evidentemente que poderão ter entendimentos divergentes e isso é natural dentro desse momento de grande instabilidade jurídica, né, que estamos enfrentando em razão aí da entrada em vigor da reforma trabalhista e tudo que vem girando em torno dela, né? Bem, sem dúvida alguma, o princípio mais importante que a gente tem aí dentro do direito do trabalho é o princípio da proteção. É um princípio fundamental dentro da sua estruturação, né? Porque ele, de fato, ele acaba por se configurar como o fundamento do direito do trabalho, a origem do direito do trabalho. Não é? O direito do trabalho ele se constitui como uma ciência, como um ramo do direito, onde a gente não verifica uma igualdade do ponto de vista formal, né, na sua estruturação, mas sim um ramo do direito que vai procurar preservar, garantir os interesses da parte que é mais frágil dentro da relação de emprego, dessa relação jurídica que surge oriunda do contrato de trabalho, né? Portanto, é um ramo do direito que vai procurar preservar os interesses do trabalhador. E sem dúvida, tendo isso como base, o princípio da proteção ele acaba por criar regras que são favoráveis ao empregado, né? O direito do trabalho ele busca tutelar os interesses do trabalhador na relação de emprego. Isso é algo muito caro para o direito do trabalho. E com isso, toda a sua estruturação aí e a sua positivação dentro do direito brasileiro, né, a partir da CLT, ela busca sempre garantir que as regras trabalhistas tenham uma abordagem de acordo com a preservação de garantias para o trabalhador. E isso a gente acabou verificando aí com o passar dos anos, né, as tentativas que a gente já teve de flexibilização desse direito, né, dessas garantias tão abrangentes, a gente percebe que esse princípio ele acaba sendo um pouco relativizado, sem dúvida alguma. Com o advento da reforma trabalhista, né, a partir de 11 de novembro aí do ano passado, né, de 2017, sem dúvida a gente enfrentou uma relativização nesse princípio, porque um dos grandes objetivos aí da reforma é a garantia de uma maior autonomia na relação negocial entre empregado e empregador. E, portanto, a gente verifica hoje, né, uma tendência dentro do direito do trabalho em se dá uma maior importância à autonomia da vontade de empregado e empregador, uma maior autonomia na construção desse contrato de trabalho novo, né, que vem surgindo. Então, hoje se admite textualmente, né, no artigo 611-A, por exemplo, né, da CLT, a possibilidade de um empregado ele renunciar a direitos, tá ok? Né, através aí de se estruturar, né, normas coletivas que estabeleçam regulamentações diversas daquelas que estão contidas em lei. Né? Então é possível que o empregado, através de acordo de convenção coletiva, ele renuncie a garantias estabelecidas em lei, até mesmo em contrato de trabalho. Né? Se a gente pensar no empregado chamado hipersuficiente, aquele empregado que tem aí nível superior e que ganha mais de 2 vezes o teto, né, tem como salário mais de 2 vezes o valor do teto máximo pago aí como benefício previdenciário, né, no regime geral de previdência social, esse cara hoje ele pode, inclusive,
abrir mão de algumas garantias trabalhistas, sobretudo aquelas previstas no artigo 611-A, no seu próprio contrato de trabalho, né? Previsão do artigo 444, parágrafo único da nova CLT. Tá certo? Então hoje a gente tem uma absoluta relativização desse princípio. Sem dúvida, mesmo com toda essa modificação aí da análise do princípio da proteção, ele é de grande importância, né? Ele continua tendo uma abrangência aí fundamental dentro do direito do trabalho, isso é inegável. Bem, esse princípio ele se divide basicamente aí em dois subprincípios, né? Que é o princípio da condição mais benéfica e o princípio da norma mais favorável, ou o princípio do indúbio pro mísero. O princípio da condição mais benéfica, ele está ligado basicamente a se garantir ao empregado que condições mais vantajosas a ele, né, no cumprimento do seu contrato de trabalho, fornecidas pelo empregador, sejam incorporadas aí à sua rotina, tá certo? Então, se o empregador ele fornece, né, uma condição, um benefício, algo que não tem aí um claro limite temporal ao empregado, essa condição ela acaba se incorporando aí ao contrato de trabalho desse empregado e não vai mais poder ser cerceada, tá certo? Então, sem dúvida alguma, é importante a gente analisar sob esse prisma os seus requisitos. E o primeiro deles é a condição, né? A condição anterior menos benéfica. Então, o empregado ele tinha uma condição de trabalho menos benéfica e o empregador acaba fornecendo algo que se configura como uma condição mais benéfica de trabalho. Por exemplo, uma redução na sua jornada de trabalho, tá certo? E essa redução, no nosso exemplo aqui, ela foi aplicada sem uma condicionante, ou seja, sem um limite de tempo, né? Então, a partir do momento que o empregado ele recebe esse benefício, ele não mais vai poder ser retirado do seu contrato. Então, se o empregador ele buscar aí com que o empregado ele volte a cumprir a sua jornada de trabalho anterior, sem dúvida ele vai ter que pagar por esse tempo extra de trabalho, né, uma remuneração extraordinária, ou seja, esse tempo vai ser considerado como hora extra, tá certo? Agora é importante destacar aqui o seguinte: se a gente tiver uma modificação aí que seja mais vantajosa para o empregado do ponto de vista da sua saúde, porém menos vantajosa do ponto de vista financeiro, essa modificação vai poder ser feita. Então, por exemplo, né, o empregado que habitualmente trabalha durante o período noturno e recebe adicional noturno, ele tem o seu horário de trabalho modificado para o trabalho diurno, né? E com isso ele perde direito aí ao recebimento do adicional noturno. Essa modificação pode ser feita, não há nenhum tipo de problema e não vai implicar uma redução da qualidade aí da condição de trabalho do empregado, porque justamente o trabalho diurno ele acaba sendo mais benéfico para a saúde desse cara, ok? Além disso, pessoal, nós temos o subprincípio aí, né, da norma mais favorável, ou também do indúbio pro mísero. Então, basicamente é o seguinte: se nós temos aí um conflito entre duas normas trabalhistas, a regra é que vai prevalecer aquela que for mais vantajosa ao empregado. Então, mesmo que a gente estiver diante, por exemplo, de uma norma constitucional, né, que porventura estabelecesse uma regra menos vantajosa ao empregado do que uma norma seja uma norma autônoma mesmo, coletiva, ou mesmo uma norma jurídica comum, uma lei, vai prevalecer aquela que for mais vantajosa. A gente não segue muito aquela pirâmide de Hans Kelsen nesse sentido, né? Então vai prevalecer sempre aquela que seja mais vantajosa. Para isso, pessoal, que critério que a gente vai utilizar? Bem, a doutrina ela adota diversos critérios, mas segundo a jurisprudência dominante aí que a gente tem hoje, né, se adota a teoria do conglobamento. Então, se eu tiver o conflito de uma norma heterônoma com uma outra norma heterônoma, né, só para a gente reforçar aqui um conceito, né, norma heterônoma é aquela que é construída, que é elaborada sem a participação do empregado diretamente na sua construção. Então, temos como exemplo principal aí a lei.
né? Se a gente tiver um conflito entre normas heterônomas, a gente vai analisar essas normas no seu conjunto e a gente vai aplicar aquela norma que seja mais vantajosa, mas no seu conjunto, né? Não podemos retirar dessa norma aquilo que seja mais vantajoso de um lado ou de outro, né? Não, a gente tem que aplicar a norma por inteiro. E, assim, e da mesma forma, se a gente tiver um conflito entre uma norma heterônoma e uma norma autônoma, tá certo? E a norma autônoma, só para a gente reforçar o conceito aqui também, é aquela que na sua elaboração a gente tem a participação aqui direta do empregado. Então, o exemplo mais fácil aqui da gente entender é o acordo coletivo de trabalho, é a convenção coletiva de trabalho, onde o empregado, através aí do seu sindicato, ele tem uma participação direta na sua elaboração. Temos aqui, pessoal, essa era uma regra bem consolidada dentro da doutrina, mas que a reforma trabalhista trouxe algumas alterações. Então, se eu tiver o conflito entre duas normas autônomas, hoje a CLT reformada, aí ela traz um parâmetro rígido para a gente chegar na solução do conflito. Então, se eu tenho um conflito entre um acordo coletivo de trabalho e uma convenção coletiva de trabalho, o acordo sempre vai prevalecer. Não importa se a gente está falando de regras mais ou menos vantajosas ao empregado, né? Isso se dá através da leitura aí do artigo 620, né, da CLT, conforme vocês estão vendo aí. Então, né, as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho e convenção sempre vão prevalecer sobre aquelas estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Outro ponto, meus amigos, que a gente tem que destacar é o seguinte: quando eu tiver um conflito entre uma norma heterônoma e uma norma autônoma, como eu já disse, né, em regra vai prevalecer aquela que seja mais vantajosa, exceto se eu estiver falando das condições estabelecidas no artigo 611-A da CLT, né? É muito claro, né? A redação dele é muito clara, né? A convenção coletiva e o acordo coletivo tem prevalência sobre a lei quando dispuserem sobre os incisos que lá estão estabelecidos, entre outros pontos, ou seja, todos aqueles assuntos que estão constantes ali no artigo 611-A, entre outros, né, excluindo-se os que estão colocados ali no 611-B, que não podem ser suprimidos por norma coletiva, também é importante a gente dar uma olhada, vão prevalecer sobre aquilo que está na lei, mesmo que estabeleça um regramento menos vantajoso para o empregado, ok? Então, essa é a mudança de paradigma que a gente enfrenta aí com a reforma trabalhista. Como eu já tinha adiantado para vocês, a gente também tem uma outra exceção, que é o empregado hipersuficiente, tá certo? Que é aquele cara, né, que tem uma remuneração aí igual ou superior a 2 vezes o limite máximo, né, que é pago dos benefícios do regime geral da Previdência Social e que também é portador de diploma de nível superior. Então, esse cara, pessoal, ele vai poder estabelecer no seu contrato de trabalho cláusulas que suprimam direitos dentro daqueles estabelecidos no artigo 611-A e que não estejam previstos no artigo 611-B da CLT. Então, para esse tipo de empregado, o contrato de trabalho vai prevalecer sobre a norma jurídica, seja autônoma ou heterônoma, desde que, né, mesmo que o que estiver estabelecido ali no contrato seja menos vantajoso a ele, desde que ele preenche os requisitos aí do parágrafo único do artigo 444 e desde que se tratem de normas previstas no artigo 611-A e, sobretudo, que não estejam previstas, né, nas situações ali elencadas no artigo 611-B, né, que estabelecem, só para a gente esclarecer aqui, direitos que não podem ser suprimidos por normas coletivas ou normas autônomas individuais. Ok? Só destacando, meus amigos, essas normas, né, essas normas de negociação, essas normas autônomas, elas não podem elas não podem estabelecer regras em situações aí que a gente chama de normas de ordem pública, tá certo? Ou de caráter proibitivo. Então, nesse caso,
eventuais normas de ordem pública não podem ser negociadas, não podem ser modificadas por instrumentos normativos coletivos, como, por exemplo, prazo prescricional, né? Isso são regras de ordem pública, são impassíveis aí de negociação. Pois bem, meus amigos, também temos aí, como um princípio, acaba sendo uma decorrência do princípio da proteção, que é o princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. É um princípio também de grande importância, né? Porque o direito do trabalho ele estabelece regras aí de ordem coletiva, regras que são aplicadas aí para toda a sociedade. Portanto, em regra, a gente está falando de normas que são irrenunciáveis, de garantias que são irrenunciáveis, mesmo que por instrumento normativo coletivo, né? Mesmo que por acordo ou por convenção coletiva. Nesse sentido, meus amigos, eu tenho aí o próprio artigo 9º da CLT, que continua vigente, que é muito claro, né? Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, de impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na CLT. Então, em regra, os direitos estabelecidos aí como trabalhistas são irrenunciáveis. Agora, vocês já são até capazes de responder o que eu vou perguntar aqui. Essa garantia é uma garantia absoluta, meus caros? Acabamos de ver que não, né? O artigo 611-A da CLT é um exemplo clássico disso, né? Hoje, com a reforma trabalhista, muito embora essa já fosse uma tendência que estava se consolidando na jurisprudência antes mesmo da reforma, importante destacar, inclusive na jurisprudência do próprio TST, né? Hoje é muito claro que a gente tem aí diversos direitos, diversas garantias legais que podem ser suprimidas, que são renunciáveis pelo empregado através de norma coletiva, e se esse empregado for um empregado hipersuficiente, até por mero contrato de trabalho. Então, é importante a gente destacar isso. Galera, temos também um outro princípio que também está ligado a essa questão da proteção, que é o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Então, em regra, o contrato de trabalho ele não pode ser alterado no sentido de trazer prejuízos para o empregado, né? Então, o artigo 468 da CLT ele é muito claro, um artigo que continua vigente, né? Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. Isso se dá, meus amigos, porque uma eventual alteração contratual aí que cause prejuízo ao empregado, sobretudo prejuízo de ordem econômica, ela acabaria transferindo para esse cara os riscos da atividade econômica. E como está previsto no próprio artigo 2º da CLT, esses riscos eles são de suporte exclusivo por parte do empregador. Se ele tem aí como uma compensação aí, por assumir, né, os riscos econômicos, né, a aferição de lucros, né, então quanto mais ele produzir, mais ele vai ganhar, é justo que esse cara, esse empregador, ele arque sozinho com os riscos da atividade econômica. Então, não se pode pensar em uma alteração contratual que, por exemplo, reduza salários sem redução aí da jornada de trabalho, tá certo? Não se pode pensar em uma alteração no contrato de trabalho que cause um prejuízo para o empregado. Agora, com a reforma trabalhista, também é um princípio que sofreu relativização. Importante destacar. Por exemplo, o empregado que trabalha de maneira física no estabelecimento do empregador, ele pode ter o seu contrato de trabalho alterado e ele passar a ter o seu contrato regido pelo regime de teletrabalho, tá certo? Que é um contrato, sem dúvida alguma, prejudicial ao empregado, porque conforme os requisitos estabelecidos na própria CLT, é um contrato que transfere um pouco, sim, dos riscos da atividade econômica para esse empregado. Então, é um princípio também, meus caros, que, infelizmente, né, do ponto de vista do empregado, acabou sofrendo, sim, uma severa relativização. Meus amigos, temos também um princípio
de grande importância, que é o princípio da intangibilidade salarial, que está basicamente ligado ao seguinte: o contrato de trabalho estabelece um determinado salário, né? E esse salário ele não pode sofrer reduções, ele não pode sofrer descontos, tá certo? Então, com isso, se busca garantir, e isso é muito importante, né, o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, porque é através do salário, é através da contraprestação que o empregado vai receber pelo fato de disponibilizar ao empregador a sua força de trabalho, é que ele vai garantir o sustento, né, dos seus familiares, né, dos seus filhos, vai colaborar com a sua esposa aí ou com sua esposa, com sua companheira, com seu companheiro, com a estruturação aí da sua família. Então é um princípio de grande importância. Agora, é um princípio absoluto, meus caros? De maneira alguma, tá certo? Primeiro ponto, né, um ponto que infelizmente acaba trazendo prejuízos para todos, inclusive para o empregador, que é a questão da desvalorização da própria moeda, né? O salário ele tem proteção, ele acaba sendo protegido contra a desvalorização trazida pela inflação, né? Infelizmente não, e isso também acaba trazendo prejuízo para o próprio empregador, não é? Então, com relação à inflação, não há qualquer tipo de proteção. Agora, com relação a descontos abusivos, sem dúvida a gente tem aí uma proteção bem interessante. Então, os descontos só podem acontecer desde que sejam autorizados pelo empregado, né, descontos diretos em folha de pagamento, né, descontos diretos no salário do empregado, desde que sejam autorizados pelo empregado, como por exemplo, o desconto de pagamento aí de um plano de saúde, né, de um seguro, ou descontos aí determinados por uma ordem judicial, né, o exemplo mais comum nesse caso é o pagamento de pensão alimentícia. Então muitas vezes o próprio juiz ele determina que os descontos aí referentes ao pagamento de pensão alimentícia por parte do alimentante aí, ele seja feito diretamente na sua folha de pagamento, ok? E também a gente tem uma outra situação, né? Que são no caso dos descontos causados aí por prejuízos causados pelo empregado ou empregador. Aqui vale uma passagem bem rápida, né? É possível, meus caros, sem dúvida, né? É possível sim. Se o empregado ele causa algum tipo de prejuízo ao empregador, né, ao seu patrimônio de maneira dolosa, é possível que se desconte do seu salário, da sua remuneração, né, o prejuízo causado. Agora, se esse prejuízo, esse dano foi causado de maneira culposa, deve haver previsão expressa no contrato de trabalho que autorize o empregador a realizar esse desconto. E também, meus amigos, o artigo 611-A da CLT, por ser um artigo aí de redação mais abrangente, ele pode estabelecer que o empregado e o empregador criem novas formas aí de descontos autorizados aí em folha de pagamento. Mas, em regra, são essas três hipóteses aí que a gente pode trazer ao seu bojo. Ok? E já se encaminhando aí pro encerramento desse vídeo. Esse princípio é um princípio também fundamental, que é o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Meus amigos, esse princípio é um princípio também ligado ao princípio da proteção, porque ele estabelece algo muito importante no direito do trabalho. Então, basicamente é o seguinte: se eu tenho na relação de emprego, na relação que é constituída entre empregado e empregador, uma divergência entre aquilo que está estabelecido no contrato de trabalho, formalmente, no papel, e aquilo que acontece na situação fática, aquilo que acontece no dia a dia do empregado, né? O que está estabelecido formalmente não vai prevalecer, tá certo? Vai prevalecer sim aquilo que é o dia a dia do empregado, né? Se, por exemplo, aí no contrato de trabalho é estabelecido que esse empregado cumpre uma jornada de trabalho de 6 horas, deve cumprir uma jornada de trabalho de 6 horas por dia, quando na verdade ele cumpre uma jornada de 8 horas, né? É essa jornada prática, fática, que vai prevalecer no que diz respeito aí à garantia de sua remuneração e todos os direitos decorrentes dessa jornada extraordinária, tá certo? Então, é um princípio fundamental. Então ele vai garantir que o mero formalismo,
o mero formalismo frio aí da letra do contrato, né, ele não tenha mais importância do que o dia a dia da relação de emprego, tá certo? As condições que o empregado enfrenta, né, no seu dia a dia para poder realizar as funções com as quais ele é contratado. Então, é ele que vai prevalecer. É um princípio muito importante na prática, é um princípio que acaba trazendo ainda com mais força, né, as provas que o empregado ele pode produzir no sentido de apresentar essa divergência. Então é um princípio, sem dúvida alguma, aí, de grande importância, tá certo? Com relação à reforma trabalhista, a gente tem aí também algumas situações que causam uma certa relativização aí do princípio da primazia da realidade. Então, é uma situação ainda que a gente vai ter que aguardar um pouco, né, para poder ter um posicionamento um pouco mais sólido, mas assim, sem dúvida alguma o negociado, né, a prevalência do negociado sobre o legislado pode trazer influência aí sobre a realidade do empregado. Então, a possibilidade desse empregado renunciar a direitos, né, ela acaba se configurando como uma relativização desse princípio, tá certo? E também aí uma situação bem interessante, que é a questão aí das horas extras habituais versus o banco de horas. O banco de horas, na verdade, é um regime de compensação de horas, né, onde o excesso de trabalho de um dia por parte do empregado acaba sendo contabilizado, né, em um determinado cadastro, que é chamado aí vulgarmente de banco, tá certo? E esse trabalho extraordinário não é remunerado com um adicional, né, de pelo menos 50%. Ele fica em uma situação assim, de uma maneira bem simples, ele fica em haver, tá certo? No contrato de trabalho, né, desse empregado perante o empregador. Então, se porventura esse empregado precisa sair, né, encerrar sua jornada de trabalho um dia mais cedo, ou o empregador ele encerra a jornada de trabalho mais cedo do que o normal, essas horas acabam sendo descontadas. Então, é uma forma aí de desoneração da folha de pagamento, né, que acaba trazendo prejuízos para o empregado, sem dúvida alguma, mas que na atual conjuntura econômica ela é uma forma muito utilizada aí, né, dentro da relação de emprego. Agora, a jurisprudência ela vem estabelecendo que essas horas extras não poderiam ser habituais, porque senão ela acabaria desconfigurando, né, fazendo com que o banco de horas ele perdesse a sua razão de existir. Pois bem, com a reforma trabalhista, essa discussão se encerra, porque ela acaba estabelecendo de uma maneira muito clara, né, que o banco de horas ele vai ser válido mesmo que o empregado ele cumpra horas extras habituais. Então, essa discussão ela cai por terra. Meus amigos, já também analisando um princípio de grande importância, que é o princípio da continuidade da relação de emprego, a gente vai também estar finalizando o nosso vídeo. Esse princípio ele é fundamental, porque a regra dentro do contrato de trabalho, dentro da relação entre empregado e empregador, é que os contratos eles são estabelecidos por prazo indeterminado, né? Isso garante ao empregado uma maior segurança do ponto de vista financeiro, ele poder fazer um planejamento familiar, né? Poder adquirir bens de maior valor. Então isso acaba influenciando na própria vida do empregado, né? Então a própria continuidade da relação de emprego ela visa também garantir a preservação do contrato de trabalho. Então, em diversas situações, né, quando, por exemplo, a gente tem aí alteração na figura do empregador, né, a gente tem aí uma empresa que acaba sendo vendida para outra pessoa, ou uma modificação no próprio CNPJ do empregador, enfim. Isso acaba não trazendo influência dentro do contrato de trabalho, né? O contrato de trabalho continua único. Sem dúvida, esse princípio é um princípio que acaba aí sendo relativizado, tá certo? Porque, primeiro, né, uma criação antiga, aí, que é a criação do Fundo de Garantia, lá no finalzinho da década de 60, né, 1969, ele acaba finalizando, aí, excluindo a possibilidade que a gente tinha de estabilidade decenal, né? Então o empregado ele tinha a possibilidade, completados 10 anos de trabalho, né,
para o mesmo empregador, ele adquiria estabilidade, o seu contrato de trabalho não poderia mais ser encerrado, exceto se ele cometesse alguma falta grave, né? Isso é excluído, tá certo? Essa possibilidade não existe mais. E a regra hoje é que o empregado ele pode ter o seu contrato de trabalho rescindido sem justa causa, bastando apenas ao empregador pagar a multa, né? Arcar com a multa do fundo de garantia, né? A multa de 40% sobre os valores depositados aí no fundo de garantia, tá certo? E a garantia também do empregado realizar o saque desses valores, né? Que estão depositados lá, a conta vinculada deste junto à Caixa Econômica Federal. Mas isso também não significa que não há mais nenhum tipo de hipótese de se assegurar a estabilidade. Não, ela existe, né? Por exemplo, quando a gente tem uma empregada que está grávida, quando a gente tem um empregado que sofre um acidente de trabalho, né? Nesse caso, em razão aí ou mesmo aí do empregado que concorre a um cargo na CIPA, né? Nesses casos, em razão das características peculiares, né? No caso da empregada grávida, do empregado que sofre um acidente de trabalho pela sua maior vulnerabilidade, também no caso aí do empregado que se candidata a um cargo na CIPA, para procurar se evitar perseguições políticas, né? Se garante essa estabilidade provisória no seu contrato de trabalho, tá certo? Mas é uma exceção à regra. Pessoal, a gente também tem, já está estabelecido há um bom tempo, contratos que são a prazo determinado. Então o empregado ele entra na empresa, mas ele sabe que ele tem data para sair. Então a gente tem como exemplo básico disso aí o contrato por experiência, né? Que vai ter uma prazo máxima de 90 dias, ou contratos regulares por prazo determinado, que tem validade máxima de 2 anos, tá certo? Então são possibilidades previstas na lei. E a reforma trabalhista, dentro dessa questão da continuidade da relação de emprego, ela traz uma modalidade nova de contrato de trabalho, que é bem curiosa, que é o contrato de trabalho intermitente. Então, o empregado ele fica vinculado ao empregador, ok? Mas ele só vai trabalhar, vai prestar serviços, vai trabalhar, vai exercer suas funções laborativas perante esse empregador quando esse empregador pedir, apenas quando ele necessitar. E só vai ter sua remuneração assegurada nesses períodos, tá certo? O contrato fica em aberto, sem obrigatoriedade de remuneração por parte do empregador, exceto quando este efetivamente contar com os serviços do empregado, tá ok? Então, uma modificação aí severa que a gente teve na legislação, né? Uma tentativa que se criou aí de se regulamentar o famoso bico, né? E vamos esperar um pouco para ver como que esse contrato ele vai se consolidar na prática. É tudo muito recente ainda, né? Sem dúvida alguma. Pessoal, isso é tão importante nessa questão da continuidade da relação de emprego, porque, por exemplo, né, entendimento simulado, inclusive, até pelo TST, súmula 212, né, no caso de discordância numa reclamação trabalhista, no que diz respeito à comprovação do tempo de trabalho, né? Então, o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço de despedimento, né, por parte do empregador, né, é desse empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Então, no caso de a gente ter discordância entre o tempo de trabalho que o empregado e o empregador estão alegando, deve-se dar uma maior credibilidade àquilo que o empregado alega, exceto se o empregador conseguir comprovar que o que o empregado está trazendo aí dentro da eventual reclamação trabalhista não condiz com a realidade. Bem, pessoal, era isso que a gente tinha para tratar a respeito desses princípios, tá certo? Fiquem à vontade aí para eventuais dúvidas, sugestões, críticas, a gente está aberto aqui para o diálogo. Sigam a nossa página no Facebook, né, Professor José Eduardo, e participem, interajam conosco, é sempre um grande prazer. Um grande abraço a todos e até a próxima.